Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com essa mocinha aqui, agitada, bebezinha que veio fazer a segunda dose da vacina da virose. Pessoal, não esqueçam, é de suma importância que vocês façam a vacinação desses bebezinhos. Eu vou colocar ela aqui, que ela tá bem agitada. Filhotes têm que ter 3 doses da vacina para o sistema imunológico dele estar apto a não receber mais os vírus aos quais muito matam nossos filhotinhos. E principalmente quando são de raça como a Luna, ela é da raça Shih Tzu. E eu já vou falar outra coisa também muito importante. Mantenham sempre a carteirinha de vacinação deles em alta em relação às vacinas e às vermifugações, principalmente filhotes e idosos, pessoal. Assim como nós, as crianças e os idosos têm que ter um cuidado a mais, tá? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha que lindinho que ela é, gente. Assim, tem que cuidar, pessoal. Até quero agradecer ao tutor dela, que ele me permitiu falar sobre isso, a qual todo mundo sabe que aqui no Erepet nós batalhamos e lutamos pela medicina veterinária preventiva. Mas o que é isso, Ana? O que é medicina veterinária preventiva? É você fazer a prevenção de doenças, a prevenção de acidentes, a prevenção de tudo aquilo que pode agregar e abolir o bem-estar animal. Ou seja, tudo aquilo que promove dor e sofrimento, nós somos contra e nós batalhamos e lutamos para isso, para estar expressando esse nosso sentimento em relação à empatia e se colocar no lugarzinho deles. E eu vou relatar agora para vocês o caso que aconteceu, infelizmente, com esse toquinho aqui. E é um caso muito comum na clínica veterinária, a qual ela teve que tirar o olhinho dela. Então, ela fez uma cirurgia chamada de enucleação. Nossa, Ana, o que é isso? Enucleação é qualquer acidente a qual o pet tenha sofrido algum acidente, seja por trauma, seja um acidente por mordedura, por atropelamento, a qual o olhinho dela, deixa eu mostrar aqui, sai da órbita ocular. Então, assim, olha aqui, ó, dentinho. Ela perdeu o olhinho, então a qual o olho sai da órbita, muitas vezes por uma pressão feita na cabeça, no crânio, e ele vem a sair da órbita, e depois, quando ela vem fazer a consulta veterinária, se observa que não tem mais como salvar aquele olhinho, e aí é feita a retirada e a remoção desse olho. E eu falo para vocês, pessoal, assim, cuidem, isso é muito comum. Muito comum como, Ana? Muito comum a qual, digamos assim, a cada um mês, ao menos, é feito uma enucleação. Isso é bastante, pessoal. Então, assim, cuidem dos seus pets. Ai, Ana, mas como que acontece isso? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, a raça. A gente já observa na face do pet, no crânio, a qual esse pet está condicionado. Tem raças que os olhos ficam muito protuberantes, muito expostos, tá? Então, olhinhos expostos, como é o caso dessa mocinha aqui, aquele olhinho esbugalhado, sabe? Shih Tzu, o caso dela, Pug, outro caso que é bastante esbugalhado o olhinho. Outro caso também, vamos lá, Bulldog francês, Bulldog inglês, Boxer, né, raças maiores também, que tem esse olhinho bem protuberante, que mostra o joinha deles, né? Que mostra o joinha deles. E daí o que aconteceu? Pode ser um trauma, alguma pancada na cabeça, que bata aqui e faça com que o olhinho saia do globo ocular e fique dependurado. Se você levar rápido ao veterinário, muitas vezes consegue se colocar na órbita sem ter que fazer a remoção, a extração dele, que é a enucleação. Mas em alguns casos, quando se tem extravasamento do olho, a qual sai o interstício para fora e todo aquele líquido, muitas vezes se perde, até mesmo quando o olho fica com hematoma. Então tem um extravasamento de sangue, causa uma pressão dentro do olho, não tem como salvar mais esse olhinho, infelizmente. E aí acaba perdendo. Ou, no caso dela aqui, que aconteceu? Pessoal, a gente sempre fala,
Quando se tem pets grandes e pets pequenos, até mesmo aqui nós temos o daycare, a clínica, o daycare, a creche, nós separamos por tamanho. Não interessa se são irmãos ou não, a gente trabalha com prevenção a acidentes. Então, o que a gente faz? A gente pensa além do que se pode para evitar um acidente. Então, nós não deixamos as turmas que tenham junto um cachorrinho, né, que seja um porte pequeno, porte médio, porte grande, todos separadinhos. Caso, porventura, venha haver uma briga, não vai ser uma diferença tão grotesca assim, né, caso um bata no outro. Pelo tamanho, é a mesma coisa que se é numa luta, né, é por peso, é por tamanho, é por idade. Então aqui também nós procuramos separar muito isso, não que seja um ringue aqui, mas para evitar acidentes, entende? Nessa parte da psicologia canina também se usa isso, né? A mesma coisa que diferença de idades. Filhote com cães adultos tem que ter cuidado, porque uma hora ou outra o filhotinho vai atazanar o vovô não vai gostar e vai dar-lhe pau nesse filhote. E não é isso que a gente quer que aconteça, né, para evitar acidentes. E muitas vezes é isso que acontece. E isso é muito traumático e pode gerar traumas até desde pequenas lesões ou até mesmo pequenos traumas psicológicos que esse filhotinho vai sofrer e também grandes traumas como quebrar membros, dar infecções cutâneas, porque a boquinha deles é muito contaminada. Quando um morde o outro, eles já lançam bactérias em contato com a pele, aí entra em contato com o sangue é um meio de cultura para bactérias, a qual se proliferam muito rápido e se torna uma infecção. Quando tem pus é infecção e o que é isso? Colônias bacterianas infestando o organismo do seu pet. Seja tecidual, tecido tegumentar, que é a pele, ou seja em outro tecido. Então, tem que ficar ligado que isso é muito preocupante, tá? Logo, se você for rápido, ela tá com soninho, logo você tem que levar no veterinário para diagnosticar qual tipo de bactéria é, para entrar sim com um antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais, para estar abolindo e restringindo a proliferação bacteriana. Outra coisa, pessoal, não deixem os seus pets, quando você tem um pet que você sabe que ele é dominante perante aos outros e você sabe que ele é agressivo. Eu sempre falo, pessoal, mantenha os seus pets equilibrados, bem educados. A gente sabe que é difícil, porque muitas vezes as pessoas querem humanizar os animais, mas não é assim. A gente tem que humanizá-los sim, na medida de se dar um conforto e um bem-estar, mas na psicologia a gente tem que usar e deve usar a psicologia de cada espécie individualizada para se ter um trato para com eles e jamais usar da agressão. Agressão gera agressão, né? Ainda mais em seres irracionais. Pode ver que até mesmo pessoas que são racionais, as quais usam da agressão com o ser humano, são pessoas não tão evoluídas, né? Infelizmente, porque você querer impor uma coisa com agressão, ela é bem complicada, né? E às vezes não são pessoas pensantes. Então vamos lá. E para os pets da mesma maneira, mas como a gente pensa, então a gente previne. Se sabe que tem um pet agressivo, não vai deixar ele junto com os outros, tá? Se a gente sabe que tem um filhote, o filhote vai lá importunar, geralmente assim, ó, aqui no caso dela, provavelmente o que pode ter acontecido, comida, alimento, é uma coisa que vai gerar brigas, né, naquele ambiente, se não supervisionado. Sempre, pessoal, sempre tem que ter alguém supervisionando cães que são como crianças, né, que você vai deixar eles em casa, deu um ossinho, deu um petisco, serviu a ração, fica de olho, pessoal, não custa nada, são ali 10, 15 minutinhos que você tira para ser bem cuidado e bem tratado para não ter acidentes, né? Eu sei que muitas vezes assim eu sou julgada por alguns veterinários por eu me expor muito e por falar coisas que são preventivas e que trazem lucro à clínica veterinária, ao consultório veterinário, mas eu, antes de tudo, eu amo animais e antes de tudo eu estou aqui por eles. Primeiro eu
eu amei os animais, depois eu fui fazer medicina veterinária, né? Então primeiro a gente ama, depois a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, e quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente prefere não ver um animalzinho assim. Eu preferia muito mais ver ela sem esse olhinho extraído, né, removido. Se soubesse, eu teria feito esse vídeo antes. A gente sempre tenta alertar antes, mas muitas vezes a gente acaba não assistindo e tudo mais, porque os meus vídeos eu gosto, de falar, eu acabo falando muito mais do que eu devo, e aí se torna um vídeo chato e cansativo, mas que traz um benefício para você como tutor, né? E tem que cuidar, pessoal, tem que cuidar esse manuseio que vocês têm com filhotes. O que o filhotinho faz? Vamos lá. Ela tá agora indo para a segunda dose, hoje ela veio tomar a vacininha da segunda dose, e ela já veio com um olhinho assim, né? E aí tomou a segunda dose. O que a segunda dose faz? Nos fala, filhotinho, há pouco tempo. A gente sabe que as vacinações, o ideal é começar com 35, 45 dias de vida, a primeira vacinação. Por quê? Porque é quando ocorre o desmame. Para de receber os anticorpos maternos, nós, seres humanos, entramos com os anticorpos vacinais para proteger esse filhotinho. Protegendo esse filhotinho, a gente já sabe que em casa, se tiver outros animais, na cabecinha deles vai ser a mamãe e o papai. Então vamos lá, pensando em mamãe, porque o papai já vai estar afastado daquela ninhada, obviamente, porque muitas vezes machos são agressivos com os filhotes, para que a fêmea logo entre em cio, cicle de novo e ele começa com um processo reprodutivo novamente, né? Mas tem alguns cães que a gente vê que tem o casal, eles se dão super bem, até o pai ajuda a cuidar as ninhadas, mas isso é pouco, sabe? Poucos casos que são assim. A maioria dos casos, eles já logo não gostam muito dos filhotinhos, por isso que se tem que ter cuidado também quando você tem um macho inteiro. Quando eu falo macho inteiro, é um macho que não foi castrado. Ele vai ser territorialista, ele vai querer que essa fêmea entre em cio, então tomem cuidado. Tanto em caninos e principalmente em felinos. Em felinos, os machos chegam até a matar os bebês, para que a fêmea entre em cio, logo a qual ela já para a lactação, quando vê já entra em cio, porque gato é muito rápido a reprodução. É diferente de cachorro. Mas seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, para mim não entrar no outro lado. Seguindo a nossa linha de raciocínio. Bebezinho foi lá, desmamou, tá indo para a segunda dose da vacina. O que ele pode ter ido fazer num outro cachorro que esteja na casa, a qual não é mais a mãe dele? Porque a mãe dele já foi desmamado, já foi comprado ou adotado, e ele já está lá nessa casa. Ele vai tentar fazer o quê? Mamar. Ele vai em busca do outro pet nas tetinhas. Então, se você tem um outro cachorro e assim, aqui uma região na barriguinha, na região ventral dos pets, eles não gostam que se toque muito nessa região. Essa região de baixo deles é uma região a qual o tutor não passa muito a mão. Então, imagina um outro pet indo lá, um filhotinho, ele tá louquinho de fome, louquinho de sede, ele vai tentar buscar o alimento dele via leite que ele está desmamando. E vai lá tentar mamar, às vezes no pet, no cachorro que você tem em casa, e esse cachorro que você tem em casa dá uma pegada nele como essa, como foi o caso dela. Morde no crânio, independente da raça que seja, até mesmo um vira-lata, ele tem uma potente mordida, a qual vocês observam assim aqui nela, não tem lesão nenhuma ao redor. Então os dentes caninos e incisivos não chegaram a ferir. O que feriu ela foi a pressão que ela teve na cabeça, que ela sofreu na cabeça pela pancada, que fez com que o globo ocular dela saísse da órbita e desse esse problema de ter o olhinho pendurado. E fora da órbita, a qual aí o que acontece? As pessoas entram em pânico, em vez de manter a calma, vamos lá, vamos achar um médico veterinário legal, vamos levar lá no veterinário que vai estar tudo bem. Coloca um gelinho para manter aqui. O que o gelo faz, pessoal? Quando você tem hemorragia, ele faz a vasoconstrição. Fazendo a vasoconstrição, vai diminuir a irrigação sanguínea daquele local. E se tem algum sangramento, já vai diminuir, vai ajudar. Também ajuda para o edema. O edema que é o extravasamento de líquido dentro do interstício celular. Vai fazer com que o gelo congela. Então, ele vai dar uma gelada ali naquele local e vai diminuir o inchaço, vai diminuir o edema e vai diminuir o sangramento também. Primeira coisa, então,
deu alguma coisa que tá com hemorragia lá, coloca gelo, logo liga para o veterinário que você tem mais confiança, tanto na sua cidade quanto na região. Tenta já logo entrar em contato para que não perca mais sangue, já entre com anti-hemorrágico e tudo mais. Enfim, continuando. Aí depois tem a recuperação do pós-operatório, vai tomar a medicação certinha e depois faz a retirada dos pontinhos, vida nova. Só que o que acontece nesse vida nova? Enquanto é filhotinho assim, até tranquila adaptação sem um olhinho, né? É como, por exemplo, é diferente uma pessoa ou um animal nascer cego ou ele ser cego depois, é mais difícil. Isso prejudica tanto a biomecânica dele, né, em relação à postura. Então, uma pessoa ou um animalzinho que vê assim, muitas vezes não vai ter mais aquele, obviamente, né, aquele campo de visão bem amplo, mas para ele se acostumar quando é filhote, é até melhor do que com um cãozinho adulto. E quanto menor o pet, mais fácil é dele sofrer traumas desse tipo. Porque o crânio deles é pequenininho, o crânio é um crânio sensível a qualquer coisa. Então, assim, ó, pense o crânio de um bebê ou o crânio de um cão, é mais ou menos a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado. Pessoal, não quero me prolongar muito, estou vendo aqui que o vídeo já está com 16 minutos. Então, espero que eu tenha passado algumas dicas para vocês. Cães sempre supervisionado, principalmente quando você tem diferença de idade e principalmente quando você tem cães de porte pequeno e porte grande morando junto, para que não tenha uma desavença a qual gere algum trauma, eles acabam se pegando, muitas vezes até trazendo a óbito algum cachorrinho. Cuidem dos seus animais, pessoal, vacinem para a prevenção de viroses, cuidem dos seus animais, pessoal, não deixe eles ir à rua, na rua eles são expostos a muitos maus tratos, tá? Vários acidentes estão ali para acontecer e a gente não quer que aconteça. Eu prefiro ganhar menos e ver o animalzinho bem do que não trazer esse tipo de informação para vocês e ganhando em acidentes que acontecem assim. Então isso é bem triste porque a gente não tem preconceito com o animalzinho que perdeu o olho, mas para esse animalzinho a vida dele seria muito melhor se ele tivesse os 2 olhinhos. Então a gente tem que ter empatia e alertar. Essa foi um caso. Espero que com esse vídeo aqui menos casos aconteçam desse tipo de acidente a qual leva a uma enucleação. Então é isso aí, pessoal. Já vou levar essa mocinha porque ela tomou a vacininha, ela tomou o banho, então ela já tá, dormindinho, calminha e tranquila. E é isso aí que a gente quer. Paz, tranquilidade, animais equilibrados como pessoas equilibradas também. É por um mundo melhor e a gente está aqui por uma evolução do mundo melhor em todos os sentidos, em todas as espécies, em todo lugar. Um abençoado dia a todo mundo, Deus abençoe, se coloque no lugar dos seus pets, que eles são nossos anjinhos aqui na Terra, desde que você seja anjo na vida deles também. Não seja para eles aquilo que você não gostaria que fosse para você, tá bom? Um beijo, uma abençoada semana a todo mundo e contem comigo como médica veterinária. Meu WhatsApp é 49991165740. Ele é pet aqui de Campo Herê.